Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? E aí, galera, como é que tá? Como é que tá em casa? Todo mundo se cuidando? É isso aí. Lavar a mão, ó, com álcool em gel, a máscara, todo mundo se cuidando. Vamos lá, vamos conversar. É o seguinte, a atividade dessa semana será uma conversa sobre, um comentário sobre a nossa última avaliação diagnóstica. Lembram que eu marquei a nossa avaliação para uma conversa no Google Meet, né? E eu marquei 2 horários. O primeiro quase ninguém veio, o segundo veio mais alguém, né? Alguns não puderam vir, infelizmente, mas a gente bateu um papo sobre geografia. E aí, a ideia do vídeo hoje é justamente fazer um comentário daquelas questões, de algumas daquelas questões que nós conversamos. De uma certa forma, isso aí vira uma pequena revisão, né? Porque a partir de agora a gente também vai trabalhar esses conteúdos de reforço, né? A gente vai rever para que você que não entendeu, né? Não assimilou, então você tem a oportunidade de assimilar esses conteúdos de geografia. Vamos lá conversar? Bom, no nosso bate-papo a gente conversou sobre algumas questões. A primeira delas dizia assim: cite 3 exemplos de clima encontrado no mundo. Tá? Então, a gente tem aqui nosso livrinho para nos ajudar. Né? Então, o que é que diz aqui? Página 17, você pode ver aí depois em casa, tem uma relação dos tipos climáticos no mundo. Então, temos um clima equatorial, tropical, temperado, subtropical, mediterrâneo. Tem um clima chamado frio polar, né, ou polar glacial, frio de montanha e frio subpolar. Temos o clima desértico e semiárido. É isso aí. Então esses são os tipos climáticos encontrados no mundo mesmo, porque a gente sabe que a gente não tem um clima igual para todo lugar, né? E aí a outra pergunta foi: e no Brasil? Né? Cite aí 3 tipos de climas encontrados no Brasil. E a gente conversou também sobre mais de 3. Né? Então, por exemplo, tem clima equatorial, temos o clima tropical, subtropical, tem semiárido e tropical atlântico e de altitude. Então, é muito interessante, e a gente conversou um pouquinho sobre aquilo que está mais próximo da gente, né? Então, depois a gente perguntou sobre que órgão do Brasil, né, está ligado, que é do governo, está ligado à previsão do tempo no país. Vocês já devem ter visto nos jornais, na televisão, aquela turminha que assim, o pessoal chama de o garoto ou a garota do tempo, né? Sempre está dentro de um jornal, aparece ali com aquela animação, as nuvens passando, o mapa do Brasil, mostra os estados que tem mais temperatura mais alta, onde vai chover, onde está vindo uma frente fria que pode ter uma pancada de chuva. Então ele vai dando todas as informações. Quem fornece a informação para aquele repórter? Ele sozinho pesquisa no Google? Não. Existe o Instituto Nacional de Meteorologia, que é uma galera que trabalha 24 horas coletando dados para que se possa fazer a previsão do tempo em todo o país, com informação de satélite, né? Tem toda uma tecnologia, né, que a galera tem para fornecer essas informações, beleza? Bom, uma outra questão foi: cite as principais formações vegetais no mundo. Formações vegetais no mundo. Então a gente tem paisagens em zonas polares e desérticas, certo? Tem uma formação vegetal aí. Nas regiões, por exemplo, de regiões polares, a gente tem a tundra, que é uma vegetação rasteirinha, acontece nas regiões polares. Nas regiões desérticas ou áridas, a gente tem um tipo de vegetação que a gente diz que ela é xerófita, que são plantas em que sua raiz tem
uma profundidade muito grande para encontrar um lençol freático, a água lá embaixo, no subsolo. Tá? E aí, muitas dessas são denominadas de oásis, né? Onde tem aquele lençol freático, com aquela vegetação. A gente vê até em filme, né? O cara está no deserto caminhando, de repente encontra um oásis. É onde um lençol freático está mais próximo da superfície, ele aflora e ali tem uma condição de ter uma vegetação próxima daquela água ali, daquele lençol freático. E no Brasil, né, qual é a formação vegetal? Sim, ainda tem mais uma. Paisagens em zonas temperadas e tropicais. A gente falou polares e desérticas, né, temperadas e tropicais. Então a gente tem na região temperada a taiga, é um tipo de floresta, que também é chamada de floresta setentrional, ou de coníferas, ou boreal, né? Todos esses nomes aí para taiga. Temos as pradarias ou steppes, que a gente encontra, por exemplo, na região dos Pampas. Tem a pradaria dos Pampas. Tem a vegetação mediterrânea, também são plantas xerófitas, que elas se adaptam ao clima árido. E temos mais, claro, a floresta tropical, tá? E as florestas equatoriais. E tem a savana, que é muito característico na África, né? A savana africana. Também é um tipo de vegetação de médio porte, né? Um pouco rasteiro aí. Então são essas os tipos no mundo. No Brasil, foi uma outra pergunta. E no Brasil, quais as principais formações vegetais? A gente tem floresta equatorial, floresta tropical com a Mata Atlântica, a gente tem uma floresta subtropical, tem o Pantanal, que é lindo, né? É característico aí no Brasil, a Mata dos Cocais, a Caatinga, que a gente viu, né? Inclusive uma das perguntas falava sobre isso. Em Pernambuco, quais as principais formações? E vimos que é a Caatinga e o Cerrado, mais na região, vamos dizer assim, um pouco na região central do Brasil. Ok? Então a gente viu aí no Brasil essas formações. E o que mais a gente vai ver? A gente viu também sobre a questão dos recursos naturais. Então, tem uma pergunta sobre antes, né? A Caatinga ocorre aonde em Pernambuco? A gente vai ver que ela vai ocorrer no agreste pernambucano, agreste e sertão, né? O predomínio da zona da mata é a Mata Atlântica, que inclusive está quase desaparecendo, né? A gente tem pequenas áreas em relação ao estado, e a Mata Atlântica ela era um tipo de vegetação muito mais extenso aí, muito mais próxima do litoral, também tem diminuído. A gente tem pequenas áreas, né? Aqui em Recife, se você for contar, você vê nos dedos, tá? De Mata Atlântica mesmo, né? Parque dos Dois Irmãos, onde fica o nosso zoológico. Aí você tem alguns parques com essa ideia de preservar um pouco. Você tem o Parque da Jaqueira, o 13 de Maio, alguns dessas unidades aí, que a prefeitura e o governo tenta, né, preservar com representantes, com espécies da Mata Atlântica. Claro que uma outra coisa interessante aqui em Recife, a gente tem a presença do mangue, né, do manguezal, é muito importante. Recife é uma cidade com a presença do manguezal muito grande. É uma cidade que vai sendo aterrada, é uma cidade que vai sendo construída por cima dessas regiões de mangue, mas a gente ainda conseguiu preservar pequenas faixas. Se vocês já perceberam e já observaram, a gente tem, por exemplo, a Via Mangue, ela cortou o manguezal, acabou agredindo um pouquinho ali, né, a natureza, um pouquinho não, bastante, mas está lá o manguezal. Se você vai ao centro do Recife e começa a atravessar as pontes, você vai ver a presença
do mangue, bem quase, não é uma margem, mas como se fosse a margem dos rios, né, do Capibaribe principalmente, a vegetação do manguezal ali preservada e por aí vai. Então precisamos preservar mesmo. Bom, depois a gente passou para um outro assunto sobre recursos naturais, tá? E uma pergunta foi: quais as maiores reservas minerais do Brasil? O Brasil tem uma diversidade mineral interessante, rica em algumas coisas que eu vou falar. E então tem aqui, por exemplo, a gente tem os minerais mais explorados que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, a cassiterita é uma das maiores reservas do mundo, né? Tem um pouco no Brasil, mas as maiores estão na China, tem em outros lugares. A gente tem no Brasil a cassiterita, tem o ouro e tem o chumbo. O ouro numa quantidade muito menor de exploração. A gente sabe que no passado a gente teve historicamente o ciclo do ouro, que foi ali na região de Minas Gerais, com a chegada dos bandeirantes, a galera foi descobrindo as minas, né, e teve um intenso extrativismo mineral no período colonial brasileiro. Mas depois houve um decréscimo, né, e a gente não recuperou tanto, não. E temos também reservas de chumbo. São muito pequenas, mas a gente tem. Então, quais são as maiores do Brasil? A gente se destaca no quartzo, que é um minério que é importante inclusive para a indústria de informática e eletroeletrônica. Temos o minério de ferro, aí sim, o Brasil tem uma qualidade nesse minério muito grande, a região de Minas Gerais ali. E o Brasil é exportador e utiliza muito desse minério, justamente para a indústria, né, para fazer o ferro. Temos um outro minério chamado nióbio. É um minério que também é localizado no Brasil e ele serve para a indústria naval e aeroespacial e automobilística. Temos a bauxita, que dela se extrai o alumínio, esses que a gente usa em casa, né, panela de alumínio, faca de alumínio, tudo que é de alumínio vem da bauxita. E o Brasil também tem um outro minério que é o manganês. Então essas são, deixa eu ver se tem mais aqui, as maiores reservas. Com relação ao minério de ferro, a gente tem um destaque maior. Existe um projeto chamado Projeto Grande Carajás e o quadrilátero ferrífero do Brasil, que é uma região ali de Minas Gerais, onde a gente tem a maior extração do minério de ferro. Muito bem, a gente comentou sobre isso e vimos também sobre o extrativismo vegetal no Brasil, né? A pergunta foi: comente sobre o extrativismo vegetal no Brasil. E a gente viu que a extração da madeira na Amazônia é o que chama mais atenção. A madeira é extraída da chamada mata de araucária, é utilizada para papel e celulose, principalmente. Esse papel de livro, caderno, né, tudo vem da madeira, tá? Então há um intenso extrativismo para esse fim. Mas há também um extrativismo ilegal, né? A gente sabe da derrubada das matas na Amazônia, que é difícil controlar. Não tem governo que controla. Nem esse, nem o anterior, todos eles tiveram, né, grandes percentuais de exploração da Amazônia, de extrativismo, de retirada do que é do Brasil, da madeira, para ser consumida tanto no mercado externo quanto interno. Então, essa exploração já é antiga, não começou agora, tá? Então a gente tem, por exemplo, vamos lá, tem várias espécies aqui, ó. Tem erva mate, que é retirada, tem babaçu, coco de macaco, tem açaí, né? Tem a seringueira, que foi talvez um grande destaque na Amazônia no comecinho do século XX,
quando o Brasil começa a implantar a indústria, lembra? Então a gente está na Primeira República, começam as indústrias e começa uma coisa interessante, a fabricação de uma indústria, a instalação de uma indústria antes do automóvel, bicicleta, né? Comecinho aí do século XX. E aí, cadê? Para fazer o pneu, como é que vai fazer? Então a galera começou a retirar da Amazônia, né, da seringueira, certo? Essa borracha. Houve um período muito grande, era um látex natural, houve um período muito grande dessa produção, mas depois de um tempo chegou a ser substituído, é claro, pelo petróleo, né? O petróleo e seus derivados, um deles é também a borracha, na questão de custo, na questão de produção, aí acabou vencendo de velocidade essa produção da seringueira. Tem a castanheira, né? A castanha do Brasil, a castanha do Pará. Então tudo isso tem a ver com o extrativismo vegetal, não só a derrubada das madeiras, né? Das árvores, mas o que você extrai desse tipo de vegetação e a utilidade que ele vai ter. Beleza? Aí a gente conversou também sobre uma outra questão de recursos naturais, que é o nosso recurso hídrico, né? A presença da água. E tem uma perguntinha que foi: o Brasil possui recursos hídricos inesgotáveis? Nós refletimos sobre isso e a gente viu que não. O Brasil tem um recurso hídrico muito grande, mas ele não é inesgotável. E a gente precisa cuidar da natureza, né? Precisa cuidar desse recurso. Vimos que cada um já deve ter passado por uma experiência, a gente comentou, daquele racionamento de água, né? Passar 2 dias sem água, 4 dias um dia com água, 2 dias sem, um dia com água, 3 dias sem. Esse racionamento ele acontece porque lá na barragem o nível está lá embaixo. Às vezes o nível está baixo por causa da estiagem, né? Questões climáticas, a nascente está secando, está com problema, por causa da falta de chuva, né, na nascente. Então o mau uso da água, o uso exagerado da água, o uso irresponsável da água baixou o nível. E agora? Então a gente precisa ter esse cuidado, ter essa responsabilidade com o uso da água, o uso do nosso recurso hídrico. E no Brasil, a água tem a função não só de chegar na casa da gente, mas ela é geradora de energia no Brasil. Por isso que está aí hidroelétricas, né, que é a nossa principal fonte de geração de energia, como Sobradinho aqui em Pernambuco, Itaipu e tantas outras espalhadas pelo Brasil, né? Então precisamos cada vez mais cuidar da nossa água, cuidar dos nossos recursos hídricos, galera. Pois foi isso aí. A nossa provinha foi um bate-papo sobre esses assuntos. Então que você possa rever, dar uma olhadinha no livro, praticamente primeiro, segundo e terceiro capítulo. Primeiro, segundo e terceiro capítulo engloba os assuntos que a gente discutiu na nossa provinha, no nosso bate-papo via Google Meet. Ok, galera, um forte abraço para vocês. Estou morrendo de saudade de todos. Em breve a gente pode se ver, um ou outro, né? A gente tem programado a nossa volta. Quarta-feira passada eu estive em sala de aula, foram 4, mas tudo bem. A gente conversou, bateu um papo e tem uma programação para o 2º ano. Depois tem uma programação para o 1º ano. Então, provavelmente a gente vai se ver. Forte abraço, um beijão, se cuidem e até lá. Tchau, tchau, galera.